Em 5 de agosto de 2007, dezenas de mineiros entraram no enorme labirinto que era a mina de Crandall Canyon. Sem que eles soubessem, algo terrível estava prestes a acontecer no subsolo. E para muitos deles, aquela seria a última vez que veriam a luz do dia. Essa é a história deles. E como sempre, a descrição do espectador é recomendada. A cerca de 220 quilômetros ao sul de Salt Lake City, em Utah, encontra-se a Floresta Nacional Manti-La-Sal. Essa floresta é uma área de preservação com mais de 1 milhão de acres e inclui a segunda maior cadeia de montanhas do estado, que são as Montanhas La Sal. Bem no meio dela está a mina Crandall Canyon. Geralmente, os arredores de grandes minas como essa acabam se tornando bastante desenvolvidos. Mas essa área é bastante remota, apesar da existência da mina. A cidade mais próxima é Huntington, que abriga apenas cerca de 2.000 habitantes e fica a cerca de 16 quilômetros de distância da mina. A mineração no local começou em 1939, mas se intensificou apenas nos anos de 1980, quando as duas empresas proprietárias terceirizaram a mineração de carvão, e um total de 70 funcionários foram deslocados para a região. Nessa época, eles modernizaram a produção da mina com novos equipamentos e sistemas de transporte. Em 1991, a mina já produzia cerca de 1,5 milhão de toneladas de carvão por ano. Já no ano de 2007, a mina contava com centenas de corredores e com milhares de metros escavados. O trabalho era dividido em 2 turnos de 12 horas, e havia grupos de operários trabalhando durante as 24 horas do dia, 7 dias por semana. O trabalho do dia 5 de agosto de 2007 não era diferente de qualquer outro dia. A troca de equipes acontecia às 18 horas, e a equipe diurna era substituída pela equipe noturna. Os mecânicos de manutenção, como Jameson Ward e Tim Harper, porém, trabalhavam em horários ligeiramente deslocados, das 5 da manhã às 5 da tarde. Jameson entrou na mina naquele dia e foi até uma seção chamada Barreira Sul. Nessa área, os mineradores estavam extraindo o minério a cerca de 500 metros abaixo do solo. Ele se aproximou da equipe e perguntou se havia algum problema de manutenção que ele precisasse consertar. Eles contaram que no início do dia, uma peça crítica de uma das escavadeiras quebrou e precisava ser trocada. Jameson, então, voltou até o seu caminhão para pegar as ferramentas que precisava e foi até lá para trocar a peça. Além de colocar a máquina em operação novamente, a tarefa de Jameson para aquele turno era instalar alguns disjuntores. Os disjuntores servem para alimentar com energia elétrica as esteiras que transportam o minério extraído através da mina. O processo de mineração é algo extremamente complexo e envolve cálculos estruturais para evitar que o teto desmorone após ser perfurado. Uma das técnicas que podem ser usadas consiste em manter enormes pilares feitos do próprio minério original para manter a estrutura, com alguns metros de distância um do outro. A desvantagem de fazer desse modo é que os lucros serão reduzidos, já que uma parte da produção será deixada para trás, servindo de suporte. Mas enfim, quando deu 18 horas, o turno da noite assumiu o trabalho e 5 mineiros foram para a seção sul. Cerca de 2 horas depois, um enorme estrondo foi ouvido por todos os trabalhadores dentro da mina, junto com tremores de terra relativamente fortes. Por mais assustador que pareça, estrondos e tremores não são incomuns dentro de enormes minas como essa. Apesar disso, o tremor foi mais forte do que o usual
e isso despertou a atenção dos inspetores na seção sul. Após uma verificação, eles não encontraram nada fora do comum, então o trabalho continuou normalmente. Após terminar de consertar a escavadeira, Jameson ligou para Tim porque precisaria da ajuda dele na instalação dos disjuntores. Após desligar o telefone, enquanto Jameson ia ao encontro de Tim, um novo estrondo violento ecoou pelos túneis. Dessa vez, ele percebeu que o barulho vinha de algum lugar perto de onde ele estava. Então, mais uma vez o chão começou a tremer, mas dessa vez era ainda mais forte do que anteriormente. Ele entrou no caminhão e começou a dirigir ao encontro de seu colega, mas durante isso, uma rajada de vento desconcertante atingiu o caminhão com tanta força que fez Jameson perder o controle da direção. Ele parou e saiu para olhar em volta, e viu que a rota atrás dele havia desmoronado, bloqueando a passagem completamente. Ao ver aquela cena, ele correu até o telefone mais próximo. Assim que Tim atendeu, Jameson perguntou se ele havia escutado o estrondo, e ficou surpreso ao saber que a mesma onda de choque que quase o jogou contra a parede também chegou até a localização de Tim, junto com detritos e pequenas pedras. Os inspetores dentro da mina ainda estavam tentando entender o que havia causado tudo aquilo, e as tentativas de contatar o engenheiro dentro da mina não tiveram sucesso, o que poderia indicar que as linhas telefônicas haviam sido danificadas, ou até mesmo algo pior. Enquanto isso acontecia, Jameson conseguiu chegar até o túnel onde Tim estava. Ele embarcou no caminhão e ambos se dirigiram pelos túneis à procura dos outros trabalhadores. Eles alcançaram a seção oeste, onde ficava a entrada dos túneis transversais. Os mineiros restantes estavam trabalhando nos túneis 140 e 141, mas quando chegaram no túnel 113, enormes pedaços de carvão estavam bloqueando o caminho, mantendo todos os trabalhadores presos nos túneis adiante. Próximo deles havia um telefone, e a única coisa que puderam pensar em fazer era pegar o telefone para contatar o superintendente da mina e informá-lo sobre a situação. Uma hora depois daquela ligação, as equipes de resgate da mineradora e os responsáveis do setor de segurança estavam chegando na entrada da mina. Eles planejaram o que seria feito para conter os danos, se baseando nas informações passadas por Tim. O plano foi traçado. Eles tentariam alcançar os funcionários presos na mina utilizando dois ângulos. Um ângulo horizontal, buscando passar pelos túneis bloqueados, e outro ângulo vertical, perfurando a montanha de cima para baixo. A perfuração vertical não seria capaz de remover os funcionários de dentro da mina em segurança, mas pelo menos serviria para fornecer ar fresco e mantimentos a eles. Embora possa parecer que as equipes que limpavam as passagens horizontais seriam capazes de alcançar os homens presos lá dentro antes de a montanha ser perfurada, o fato é que isso pode ser algo extremamente demorado, já que remover os destroços significa colocar as equipes de resgate em um ambiente instável e um sério risco de vida. Naquele momento, ainda não estava claro o quanto da mina havia sido danificada estruturalmente, e seria preciso reforçar os túneis ao longo do caminho para garantir que não desabassem novamente. As primeiras estimativas apontavam que levaria 7 dias até que o poço vertical na montanha alcançasse o local onde os trabalhadores supostamente estavam. Então, até mesmo a preocupação era grande de que eles não teriam água, comida e nem mesmo oxigênio suficiente para garantir sua sobrevivência até lá. O colapso havia danificado a maior parte da estrutura de comunicação, então eles nem ao menos tinham certeza de que havia mais sobreviventes após os desmoronamentos.
Na manhã do dia 7, novos tremores de terra foram sentidos e os esforços de resgate precisaram ser adiados. Uma conferência de imprensa foi realizada por autoridades da mina. Em sua declaração inicial, o proprietário foi inflexível de que o colapso foi causado por um terremoto e que os mineiros teriam suprimentos e ar o suficiente para durar algumas semanas. Mas parte da imprensa e das autoridades pensavam o oposto. Eles acreditavam que os mineiros não tinham tanto ar respirável quanto ele estava declarando. Quando Jameson e Tim avaliaram as linhas de renovação de ar, eles perceberam que a maioria delas havia sido completamente destruída. Essas linhas são cruciais para eliminar os perigos do acúmulo de monóxido e dióxido de carbono dentro das minas. Isso significa que não havia como determinar quanto o ar lá dentro estava contaminado com esses gases. Os cientistas também apontavam que, ao contrário do que foi dito pelos proprietários da mina, o terremoto sentido havia sido causado pela própria mina e não por causas naturais. A leitura dos sismógrafos indicavam assinaturas distintas daquelas captadas por terremotos naturais. De qualquer forma, de volta para dentro da mina, o esforço para alcançar os mineiros horizontalmente recomeçou. E no final de 9 de agosto, um segundo furo vertical de 30 centímetros de largura foi iniciado. A circunferência menor desse segundo furo se dava porque assim eles alcançariam o espaço onde os mineiros estavam mais rápido do que a primeira tentativa. Cada hora que se passava, ficava mais crucial que eles conseguissem estabelecer comunicação e realizar as leituras da qualidade do ar lá embaixo. No dia 10, a broca alcançou as passagens da mina, após perfurar cerca de 550 metros pela montanha. Esse foi o primeiro momento de esperança desde que os mineiros ficaram presos na manhã de 6 de agosto, mas infelizmente não durou muito. A tentativa de comunicação com os mineiros não obteve sucesso, e as leituras da qualidade do ar apontavam uma concentração de apenas 7% de oxigênio. Para se ter uma ideia, o ar atmosférico contém cerca de 21% de oxigênio. Lugares onde essa porcentagem cai abaixo dos 15% já são considerados prejudiciais para a saúde. Quando a notícia foi anunciada em outra coletiva de imprensa mais tarde naquele dia, o proprietário mais uma vez minimizou a importância das leituras. Ele alegou que era apenas indicativo da concentração de oxigênio no próprio furo e não necessariamente dentro de toda a mina. Nesse momento, sua tentativa de livrar a empresa de qualquer culpa pelo acidente já estavam evidentes. E ele passou a criticar o esforço para alcançar os mineiros, dizendo que o progresso das equipes eram muito lentos. Porém, as equipes precisavam trabalhar com bastante cuidado, porque se eles fossem mais rápido, também estariam colocando suas vidas em perigo. Eles precisavam instalar suportes por todo o caminho, conforme escavavam os túneis que haviam desabado. Uma semana se passou e os tremores continuaram a acontecer na mina, sendo um deles tão forte que chegou a soterrar com carvão uma das escavadeiras que atuavam no resgate. A situação foi tão intensa que depois desse dia, 12 socorristas pediram para serem dispensados do serviço. Os oficiais encarregados da operação faziam o possível para manter o ânimo da equipe elevado, mas sabiam que conforme eles adentravam pelos túneis, mais perigoso era. E infelizmente eles não faziam ideia, mas conforme os escombros eram removidos, o teto das passagens perdia parte da integridade que ainda restava, já que os próprios escombros ajudavam a suportar o peso dos enormes blocos de carvão acima. Isso significava que à medida que os escombros eram removidos, eles estavam, na verdade, contribuindo para a instabilidade da mina.
Logo, aqueles que continuavam em sua busca para resgatar os trabalhadores presos estavam prestes a sofrer as consequências disso. No dia 16 de agosto, os pilares que sustentavam os túneis 1 e 2 cederam repentinamente, e pedaços de carvão explodiram em todas as direções como os estilhaços de uma granada. Quando isso aconteceu, toda a área foi atingida, incluindo os socorristas. A explosão de carvão tirou a vida de mais 2 monitores e um inspetor, e outros 6 sofreram ferimentos graves, mas sem risco de vida. Na entrevista coletiva daquela noite, o proprietário anunciou que a sua empresa entrou com um pedido no governo federal para selar aquela mina para sempre. Em sua própria avaliação preliminar do que causou os 2 trágicos acidentes, ele disse aos repórteres que a empresa cumpria todos os requisitos de segurança e a culpa daquilo era da própria montanha, porque, supostamente, era maligna. O Departamento do Trabalho dos Estados Unidos, no entanto, não compartilhou dessa opinião. Uma investigação sobre ambos os acidentes foi iniciada, e o relatório final que foi emitido encontrou várias causas, incluindo algumas causadas por negligência corporativa. Segundo as investigações, isso foi o que causou o desabamento da mina de carvão. Em 6 de agosto, a escavação na seção sul foi tão significativa que elevou a carga em cerca de 885 metros de pilares de carvão, até o ponto de falha estrutural. Os pilares provavelmente foram demolindo em efeito cascata. Acredita-se que todos os 6 funcionários na seção faleceram instantaneamente, provavelmente antes de saberem o que estava acontecendo. Se alguém sobreviveu ao desabamento inicial, provavelmente não tiveram muito tempo de vida, por conta do ar saturado com pó de carvão. A causa raiz da tragédia, no entanto, foi rastreada até a análise de engenharia feita por uma empresa terceirizada. Durante a investigação, determinaram que todas as recomendações feitas nessa análise eram extremamente falhas. Infelizmente, a partir dessa análise incorreta, o plano de contenção do teto, elaborado pelo operador da mina, considerou dimensões erradas dos pilares e todo o projeto de engenharia da mina estava incorreto. De fato, os primeiros tremores de terra registrados já eram sinais do desastre eminente. Portanto, os operadores da mina deveriam ter encarado isso como sinais da instabilidade crescente, segundo o relatório. Em vez disso, eles continuaram a minerar o carvão em condições que estavam se tornando cada vez menos seguras. Mas entre todas as infrações cometidas pela empresa, a mais evidente foi que a empresa não informou as autoridades sobre os primeiros tremores. Eles até minimizaram a intensidade de um deles quando foram registrados. Por causa disso, eles não tiveram a oportunidade de investigar esses incidentes. E se a agência tivesse sido notificada antes, poderia ter evitado que a tragédia de agosto acontecesse. Quanto ao incidente de 16 de agosto, a remoção de carvão compactado e colapsado, no esforço de alcançar os mineiros, causou cada vez mais instabilidade e um ambiente já inseguro. A pressão do peso do carvão nos pilares insuficientes continuou a crescer nos pilares entre as entradas 1 e 2, até que não conseguiram mais suportar a carga e cederam. No final, o relatório listou 9 infrações cometidas pela mineradora que levaram ao incidente, e uma pela empresa de engenharia. Foram aplicadas as multas mais altas possíveis contra a empresa de mineração, totalizando mais de $1,5 milhão.
A empresa de engenharia também foi condenada ao pagamento de $220 mil em multas. Não está claro se os donos da mineradora tiveram que pagar diretamente alguma quantia ou se apenas o capital da empresa foi impactado, uma vez que o relatório final não apontou culpabilidade específica deles. Tragicamente, os esforços de resgate foram cancelados em 1º de setembro. E após 2 meses da tragédia, a mina Crandall Canyon teve suas entradas seladas com tijolos, deixando os corpos dos 6 mineradores presos lá dentro, na esperança de algum dia serem recuperados. Até 2024, não houve mais tentativas de recuperar os corpos deixados na passagem sul da mina. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se você gostou do vídeo e quer conhecer mais histórias como essa, por favor deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. E se você quer apoiar ainda mais, considere se tornar membro patrocinador, com valores a partir de R$2 por mês. E mais uma vez, muito obrigado por assistir e a gente se vê no próximo.